irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Amém? Epístola aos Hebreus, escrita a um povo que, na realidade, eram convertidos ao cristianismo. Judeus, israelitas, conhecedores da antiga aliança, conhecedores dos ensinamentos de Moisés, da lei, da Torá, das palavras dos profetas. E esse povo, uma grande quantidade de israelitas, judeus, havia abraçado a fé durante um período da igreja primitiva, com a pregação do evangelho assim que Cristo ressuscitou dos mortos. Os apóstolos então fizeram um belo trabalho de pregação da palavra, aonde Deus confirmava com sinais e maravilhas. Muita perseguição, mas um povo animado, firme, abraçando o evangelho, abraçando a fé do evangelho. Mas chegou um momento que as coisas começaram a ficar difíceis. As coisas já não eram mais como no começo. Sabe aquela história? No começo, 1000 maravilhas, depois vai se enfraquecendo. Quando se abraça a fé, tem aquele primeiro impacto, aquele primeiro amor, mas depois de algum tempo, começa a vir as dúvidas, a vir as dificuldades, as lutas do dia a dia. E o escritor aos Hebreus escreve a esse povo, falando num linguajar dentro do conhecimento desse povo. Tudo que ele pega para escrever a sua carta, ele pega exemplos do Velho Testamento. Afinal de contas, ele está se dirigindo a um grupo conhecedor das palavras do Velho Testamento. E ele começa então a fazer comparações. Ele começa a fazer sempre uma comparação, e na aplicação ele dizia: Jesus é melhor. Ele começa o capítulo 1 falando sobre os profetas, que aquele povo tinha ouvido a palavra de Deus através dos patriarcas, através dos profetas, e agora eles tinham ouvido também a palavra de Deus através do próprio Filho de Deus. E ele conclui: o Filho é melhor. O Filho, a mensagem do Filho, a presença do Filho é melhor e maior do que os patriarcas. Ele também traz à tona comparando com os anjos. Afinal de contas, ele estava escrevendo e conversando com um povo que acreditava em anjos, que tinha muita experiência com anjos, que tinha o costume de ouvir que anjos tinham trazido uma mensagem no Velho Testamento. E ele não nega isso, ele, pelo contrário, ele afirma isso, mas ele diz: Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é maior do que os anjos.
É bem verdade, está cheio de anjos. Anjos é enviado para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas eles são conservos da igreja. Eles não são dignos de adoração. Eles não estão trabalhando para Deus para receber adoração. Bem pelo contrário, eles também adoram ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é maior do que os anjos. E aí ele faz uma comparação também com Moisés. Afinal de contas, Moisés era a figura máxima do Velho Testamento. Era alguém que tinha sido usado no mais alto grau de Deus falar cara a cara com ele, também no mais alto grau de sinais e maravilhas. Mas ele faz a comparação com Jesus e diz: Jesus é melhor e maior do que Moisés. Aí ele também faz uma comparação com os sacerdotes, o velho pacto, a velha aliança, e diz: olha, Jesus é o autor da nova aliança e ele é melhor do que a velha aliança. Ele faz uma comparação com o sacerdócio e diz: Jesus Cristo é maior que o sacerdócio. Jesus é um sumo sacerdote maior do que todos os sumos sacerdotes do Velho Testamento. Jesus tem uma aliança melhor. Jesus tem um vinho novo e esse vinho novo é melhor do que o vinho velho. Jesus é melhor. Em tudo Jesus é melhor. Mas ele não escreve somente para dizer que Jesus é melhor. Tem algo um pouquinho mais difícil que ele entra no assunto, que é manter esse pessoal de ânimo pronto. Afinal de contas, vários anos acreditando, vários anos de luta, vários anos de angústia, e agora esse povo estava sendo tentado a voltar atrás. Eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. O escritor aos Hebreus tem uma difícil missão: manter esse povo acreditando. Afinal de contas, uma mensagem antiga do Velho Testamento é a volta de Cristo, mas já faz mais de 2000 anos e nós precisamos manter essa chama acesa no coração do ouvinte do Evangelho. Jesus Cristo vai voltar. Mas já se passou 2000 anos, muitas pessoas morreram e sofrem perseguição, mas a mensagem continua a mesma. O escritor aos Hebreus está trazendo uma exortação para os seus leitores continuar com a mesma fé que eles abraçaram lá no passado e agora estão sendo tentados. Afinal de contas, esse povo aqui chegou a um ponto que agora estavam sendo perseguidos de tal maneira que quando alguém abraçava o Evangelho, quando alguém aceitava o Evangelho e permanecia nesse Evangelho, eles eram deserdados da família, eles perdiam família, eles perdiam tudo. Eles eram deserdados, não era apenas um ódio do mundo, era um ódio da própria família, entre os próprios familiares. Era tentado a voltar para os rituais do Velho Testamento. E o escritor vai dizendo assim: olha, nós não precisamos voltar aos rituais do Velho Testamento. Jesus Cristo já cumpriu todos esses rituais. Nós não precisamos mais desses rituais. A partir do momento que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, nós não precisamos mais do culto do tabernáculo, porque Jesus é maior do que o tabernáculo. Então ele está escrevendo, e eu quero me deter com vocês aqui no capítulo 3, que ele se dirige assim aos irmãos: pelo que, irmãos santos, primeiro ponto, ele se dirige aos seus leitores, aos seus ouvintes, não é ouvintes, no caso é leitores, e eu me dirijo a você, ouvinte, agora, dizendo: irmãos santos. Presta bem atenção, ele coloca uma palavra dizendo que essas pessoas são santas, que essa pessoa que está no Evangelho é santo. Aqui nós temos a santificação posicional, a pessoa que é colocado na condição de santo.
Não importa o passado dessa pessoa, a pessoa que abraça a fé, que abraça o Evangelho, que confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador, é colocado nessa posição de santo. Mas como que a pessoa é colocada nessa posição de santo? Eu disse na introdução que ele estava escrevendo a um grupo de pessoas que tinha conhecimento do Velho Testamento. E quando você pega o Velho Testamento e vai ler lá sobre a santificação, você encontra o Velho Testamento se dirigindo ao povo de Israel, dizendo assim: olha, Israel, quem é um povo semelhante a ti? Quem é um povo semelhante a ti, chamado por Deus, escolhido por Deus e chamado para Deus? Quem é um povo igual você? Isso traz ao povo uma grande honra, porque ninguém no Velho Testamento foi chamado para ser de Deus. Mas também traz uma grande responsabilidade. Mas como que esse povo foi chamado para ser santo? Lá pesquisando o Velho Testamento, Deus fala para o povo: olha, eu vos escolhi de entre todas as nações, não escolhi nenhuma outra das nações, mas escolhi a vocês para ser meu. Mas não porque vocês são melhores que as outras nações. Vocês não são melhores que as outras nações. Vocês são de coração duro ou pior do que as outras nações. Vocês são pecadores igual às outras nações ou mais pecadores que as outras nações. Eu não vos escolhi porque vocês são bonzinhos. Não, de jeito nenhum. Também não vos escolhi porque vocês são uma grande nação. Bem pelo contrário, vocês são a menor nação que existe. Quando Deus chamou Abraão, Abraão era sozinho. Era um único, junto com a sua esposa e ainda uma esposa estéril. Alguém que não gerava família, alguém que não tinha família. Mas eu vos escolhi, mesmo assim, sendo um povo de dura cerviz e sendo um povo pequeno. Mas eu vos escolhi. Então a santificação posicional é aquela que Deus pega um indivíduo, não importa o passado dele, não importa quem ele era, quão mau ele era, quão pequeno ele era, mas Deus chama santificado. Santo significa separado, tão somente separado. Deus olhou para você e te separou, não porque você é bom, não porque você tem algo bom para Deus, mas Deus te separou. Baseado em quê? No único amor grande, imensurável, que não tem explicação, que é o amor de Deus. É o amor de Deus que foi e te separou, te santificou. A mesma separação do povo de Israel, hoje é a mesma separação da igreja. Porque a igreja agora é o Israel espiritual de Deus. E a igreja é cheia de pessoas, ex isso, ex aquilo, ex macumbeiro, ex não sei o que, ex drogado. Olha, tudo quanto é tipo de pecado existia na vida da pessoa que abraçou o Evangelho. Mas foi colocado na posição de santo. Presta bem atenção, faça uma comparação entre a palavra santo e a palavra casa que está escrito no texto. Aqui a igreja, nós, os leitores, o povo hebreu, é chamado de casa espiritual de Deus. No livro aos Efésios, na carta aos Efésios, também a igreja é chamada de edifício santo de Deus. Uma casa que foi comprada para a morada de Deus. Agora faça uma comparação. Quando você compra uma casa, você olha toda a casa, e antes de mudar para a casa, você faz uma reforma na casa, porque você quer que a casa fique de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que você quer, aquilo que você acha, aquilo que é necessário para a tua habitação. Você quer a casa do jeito seu, da maneira que você idealiza a casa. Então a casa tem que estar no mínimo bem arrumadinha, bem limpinha. Antes de mudar você vai lá e lava a casa, dá um capricho na casa, porque você não quer mudar para aquela casa de qualquer maneira.
Então a santificação posicional pega a casa que somos nós. Olha, nós agora nos tornamos moradia de Deus em espírito. Você acha que Deus vai morar na casa de qualquer jeito? Você acha que Deus vai entrar na casa de qualquer maneira? Não, Ele pega e arruma a casa, santifica a casa, coloca a casa de acordo com a ótica dele. É isso que Jesus Cristo faz com a pessoa que antes era pecador e abraça o Evangelho. Através do seu sangue, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, a nossa vida agora é santificada. Ou seja, o crente nasceu de novo. Eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo, o passado não conta mais, o erro do passado não conta mais, o pecado não conta mais. Deus esquece, Deus passa uma borracha, Deus joga o pecado do camarada no fundo do mar e não se lembra mais dele. É como se você nunca tivesse feito um erro na sua vida. É a casa colocada em ordem, é a casa arrumada para a morada de Deus. Jesus Cristo, quando estava para partir para a cruz do Calvário, passar pela cruz do Calvário, nas últimas instruções, Ele disse: olha, eis que eu vou para o Pai, convenha que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e viremos eu e o Pai, e faremos em vós morada. Você é morada de Deus em espírito. O Espírito Santo está habitando na tua vida. E sabe por que isso é possível? Porque Cristo, através do seu sangue na cruz do Calvário, perdoou todos os seus pecados, e agora você é uma casa nova, você é uma casa totalmente transformada. E não é reforma, é nova vida, é regeneração. Você foi regenerado, você nasceu de novo. Essa é a santificação posicional. Mas não é somente a santificação posicional. Ele diz aqui, olha, agora, irmãos santos, vocês são participantes da vocação celestial. Ora, se Deus se santificou, se ser santificado é separado, aí entra um segundo ponto, que você é separado para quê? Dentro da comparação da casa, você foi separado para a morada de Deus em espírito. Mas quando nós falamos de participação, você foi separado para participar de uma vida diferente, de algo diferente. Aquele que é santificado é separado do mundo para o trabalho de Deus. Afinal de contas, toda casa tem uma utilidade, toda casa tem um propósito. Ninguém constrói uma casa sem um propósito. Deus construiu a sua igreja com um propósito. A igreja tem um propósito, a tua vida tem um propósito, e o propósito aqui é ser participante da vida de Deus. Você agora é um participante das coisas espirituais. Você foi chamado para participar desse Evangelho, para ser participante desse Evangelho, para levar esse Evangelho adiante, para sofrer por amor a esse Evangelho. A nós foi concedido não somente crer no Evangelho, não somente acreditar em Cristo, mas sofrer por amor a Cristo. Aí você vai encontrar o escritor aos Hebreus escrevendo, dizendo para eles: olha, vocês até agora não têm resistido até o sangue, lutando contra o pecado. Está certo que vocês tiveram um grande prejuízo, mas uma boa parte de vocês ainda não chegou ao ponto de derramar sangue. Vocês ainda não chegaram ao ponto do martírio. Interessante, né? Nesse evangelho televisivo hoje pregado, onde a pessoa é chamada e vai ficar rico do dia para a noite, pregar uma mensagem dessa, falar sobre isso. Olha, o verdadeiro evangelho não te promete nada a não ser a vida eterna com Deus. O verdadeiro evangelho te promete salvação, vida eterna, vida com Deus, ser participante com Deus. O verdadeiro evangelho diz e me ensina a fazer comparação entre aquilo que é terreno e
que é espiritual, e ele diz assim, olha, aquilo que é terreno é passageiro, mas aquilo que é espiritual permanece para sempre. E ele vai nos levar a entender e compreender que vale a pena sofrer por amor ao Evangelho, porque o Evangelho é algo que nos dá uma mensagem eterna, é algo que fala da eternidade, é algo que fala das coisas que nunca vai se acabar. Afinal de contas, quando você lê sobre a história de Moisés no capítulo 11 de Hebreus, lá está escrito que Moisés, através da fé, ele fez uma escolha. Através da fé, ele fez uma escolha. Qual foi a escolha? Deixar os tesouros do Egito. E ele enxergou os tesouros, ele viu os tesouros, ele sabia dos tesouros do Egito. Ele sabia que ele, sendo filho adotivo da filha de Faraó, ele era um herdeiro do trono, ele era no mínimo um príncipe. Ele sabia o que ele tinha no Egito, mas ele fez uma troca. Ele trocou toda a glória do Egito por um sofrimento junto com o povo de Israel. Ao invés de ir possuir um trono lá no Egito, ele foi lá no deserto, passar privações, passar dificuldades, passar lutas em cima de luta. Mas por que ele fez isso? Porque ele enxergou um tesouro maior do que o Egito, porque o tesouro do Egito é passageiro. As heranças da terra, as riquezas da terra são passageiras. A pessoa pode acumular bens e mais bens aqui na terra, mas quando morrer não vai levar nada consigo. Nu ele veio e nu voltará para sua mãe, segundo as palavras de Jó. Mas o Evangelho não. O Evangelho nos dá algo eterno. O Evangelho é uma herança eterna. O Evangelho nos dá uma promessa eterna. E nós temos que enxergar isso para segurar isso com as nossas mãos e ficar firme nessa promessa e ficar firme no Evangelho. E aqui ele vai dizer então, participantes da vocação celestial. Você foi chamado para ser participante. Olha, chamado é uma vocação. O crente tem uma vocação, o crente tem um chamado, e nós precisamos andar de acordo com esse chamado. Nós não pertencemos a nós mesmos mais, nós temos a obrigação de conhecer, compreender, entender e colocar em prática esse chamado. Agora ele diz assim, olha, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Todos nós temos uma confissão. Você fez uma confissão. Qual foi a confissão? Eu acredito em Cristo. Coisa simples. Você, quando foi ser batizado, você aceitou o batismo porque você fez essa confissão. Eu acredito em Cristo. Cristo é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada a não ser de Cristo. É Cristo em mim e eu em Cristo. É Cristo eu e eu e Cristo. Cristo é o meu tesouro. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para a igreja. Cristo é tudo para você. Agora considere esse Jesus apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo e sumo sacerdote. O que é um apóstolo? Apóstolo é uma pessoa enviada com uma mensagem. A pessoa enviada com uma mensagem. Considere então que Jesus Cristo é essa pessoa enviada com essa mensagem. Fazendo a comparação com Moisés, Moisés foi enviado com uma mensagem. Qual era a mensagem? Eu vou tirar vocês do Egito. Mensagem de libertação. Mensagem de redenção. Moisés foi enviado com uma mensagem de redenção. Jesus Cristo também foi enviado com uma mensagem. Agora tira Moisés, esquece um pouco Moisés e coloca Jesus, porque Jesus é melhor, Jesus é maior. Jesus tem uma mensagem de verdadeira redenção para vocês. Além de uma mensagem, ele tem autoridade para tal. Não que Moisés não tivesse, Moisés também teve, mas aqui o escritor está fazendo uma comparação para você considerar que Jesus Cristo é maior e melhor. Jesus Cristo foi enviado com uma mensagem. E primeira coisa importante,
Da onde que vem essa mensagem? Quem é o dono dessa mensagem e quem enviou ele com essa mensagem? No caso de Moisés, Moisés foi enviado por Deus. É o mesmo caso de Cristo. Cristo foi enviado por Deus. Cristo foi enviado por Deus com a mensagem. Você não deve pegar mensagem nenhuma em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. Tudo que nós falamos e ensinamos tem que bater, tem que ser checado se está de acordo com o ensinamento de Cristo. Porque Cristo disse assim: olha, tudo que o Pai me deu eu vos ensinei. Assim, da maneira que eu ouvi do Pai, a minha mensagem não é minha, a minha doutrina não é minha. Eu não sou o autor da minha doutrina, eu não sou o autor do meu ensinamento. Da mesma maneira que eu ouvi do Pai, o Pai que me ensinou, o Pai que me mandou falar assim, o Pai que me mandou fazer dessa maneira, o Pai me direcionou. Não sou eu, mas é o Pai que faz as coisas em mim. Você tem que pegar isso, porque isso está fundamentado no Pai, isso está fundamentado no Espírito Santo, isso está fundamentado na doutrina, na sã doutrina, na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não pode jogar isso fora. Considere isso no teu ensinamento, considere isso na tua vida espiritual, considere isso na tua meditação. Medita nas Sagradas Letras. Medita nas Escrituras que Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: olha, elas se podem fazer sábios para a salvação. Não vá atrás de conversa, não vá atrás de novidade, não vá atrás de profecias reveladas por anjo. É o anjo Gabriel, é o anjo Miguel, e dá anjo, e dá arcanjo, e dá querubim, e dá isso e dá aquilo. Não vá atrás disso, vá atrás da mensagem revelada por Cristo, porque a mensagem revelada por Cristo é uma mensagem dada por Deus. Considere então Jesus Cristo como o apóstolo, aquele que é enviado com a mensagem e tem autoridade para essa mensagem. Também considere ele como sumo sacerdote, porque se o apóstolo, aqui no caso que é Cristo, saiu do Pai com a mensagem do Pai e agora está falando aos homens, agora como sumo sacerdote ele faz o contrário. Ele bate em retirada e vai falar ao Pai em favor do homem. Como apóstolo, ele fala com o homem da parte de Deus. Como sumo sacerdote, ele fala com Deus da parte do homem. Então ele é essa figura central que tem nele esse agir. Foi dado para ele esse agir. Ele é intermediário, ele é o intermediador, ele é o mediador. Ele é aquele que faz a mediação entre o Pai e a igreja, entre Deus e o pecador, entre Deus e o homem. Considere isso no teu pensamento, considere isso no teu coração. Jesus Cristo reúne nele a figura do apóstolo e a figura do sumo sacerdote. No Velho Testamento, usando a figura de Moisés, quem fazia isso era Moisés e o irmão de Moisés, Arão. Moisés era o profeta, então tinha a qualidade de profeta, de apóstolo no grego, e Arão tinha a qualidade de sumo sacerdote. Moisés ouvia de Deus e vinha e trazia a mensagem para o povo. Arão ouvia o povo e ia até Deus falar com Deus em favor desse povo. E hoje nós estamos sendo tentados a voltar na mediação do Velho Testamento. Colocamos homens no lugar de Cristo. Cristo não precisa mais. Você não precisa mais de um intermediário. Você não precisa de um mediador a não ser Jesus Cristo, que é esse mediador. Você não pode colocar outro mediador no lugar de Cristo agora, porque se houve isso no passado, era apenas um tipo. Vindo o antitipo, se cancela o tipo. Vindo o antitipo, não precisa mais do tipo. Vindo a figura verdadeira, nós não precisamos mais daquela sombra lá do Velho Testamento.
Nós não precisamos mais de figura sacerdotal. Nós não precisamos mais do sacerdote do Velho Testamento. Jesus Cristo é esse sumo sacerdote, e todos nós temos um sacerdócio, porque nós agora fazemos parte, somos participantes do chamado celestial. O chamado celestial lá no Velho Testamento era para um grupo especial, era um grupo minoritário, mas agora esse chamado foi estendido a toda a igreja. Todo aquele que chega a Cristo, a Deus, mediante a fé em Cristo, é um sacerdote, e o único sumo sacerdote é Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de homem nenhum. Homem não tem poder para abençoar você, e muito menos amaldiçoar. Ouvimos tanta maldição nos púlpitos. Se você não me respeitar, você vai ser amaldiçoado. Olha, vai cair a tua língua. Tal fulano pegou os câncer na língua, e vai tantas coisas, falando dessa maneira, amaldiçoando os ouvintes. Isso não é bíblico, isso não é Bíblia, isso não é o Evangelho. Você não precisa mais temer diante dessas maldições, porque está escrito: contra Israel não há maldição, contra Israel não há encantamento, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aí ele vai dizer no versículo 2: sendo fiel ao que o constituiu. Está muito bem. Santificado, santificação posicional, chamado, participante desse chamado. Estou entendendo agora, a minha confissão é de Cristo, a minha confissão é em Cristo, eu confessei Cristo e vou permanecer nessa confissão. Mas agora entra a outra parte: sendo fiel. Fidelidade é o tema central aqui desse capítulo 3. O capítulo 3, se você ler ele até o final, você vai entender e compreender que fidelidade é a mensagem central dessa palavra aqui. Ele vem e te elogia, ele te dá um elogio. Ele diz que você é santo, ele diz que você é participante, ele diz para você considerar Cristo como o bambambam, mas agora ele te dá exemplo de fidelidade. Ele dá o exemplo de duas pessoas que foram fiéis: Moisés e Jesus Cristo. Faça uma comparação entre a fidelidade de Moisés e a fidelidade de Cristo. Ela vai mudar pouca coisa, quase nada, a não ser que um não foi mártir e o outro deu a vida. O outro foi perseguido até a morte. Um sofreu bastante, mas o outro sofreu mais ainda, até a morte. Aqui o escritor dá o exemplo de duas pessoas fiéis. Moisés, está escrito aqui que ele foi fiel em toda a sua casa, para testemunho, porque afinal de contas ele tinha uma mensagem, ele tinha um ensinamento, ele tinha que ser o exemplo. Afinal de contas, nós que nos colocamos na frente para ensinar, nós temos que primeiro de tudo ser o exemplo, sabe? Nós temos que dar o exemplo. Alguém tem que olhar para nós e ver que nós estamos procurando e vivendo uma vida de acordo com aquilo que estamos pregando e ensinando. Quando alguém olha para o pregador, alguém olha para aquele que está à frente, e esse alguém não está vivendo de acordo, logo começa as pedradas, e com razão. Muitas das vezes vem uma palavra contra esse e aquele, e quando nós vamos olhar e ver, a gente tem que ficar quieto e concordar. Porque na realidade quem está falando não é uma calúnia, é uma verdade. Está apontando o dedo, e com toda a razão. Às vezes nós sofremos isso no mundo com maus exemplos. Mas Moisés não é um mau exemplo. Moisés teve o cuidado de fazer tudo de acordo com o que Deus estava pedindo. Você encontra sendo dado para Moisés uma ordem.
Qual era a ordem? A ordem de construir um tabernáculo. Para quê? Para haver ali naquele tabernáculo um ritual, um trabalho, um agir, sabe? Aonde o povo se reunia diante daquele tabernáculo para ouvir e ter comunhão com Deus. E foi dito para ele: olha, Moisés, faça conforme tudo o que se mostrou no monte para você. Você não pode fugir do modelo. Você não pode mudar o modelo. Você não pode pegar um pensamento teu e ir lá e falar: não, eu acho que isso aqui está bom, isso é melhor do que o que Deus está mostrando. Você não tem autoridade e não deve mudar nada daquilo que está sendo mostrado para você. E Moisés fez tudo de acordo com o que Deus estava mandando. De acordo com o modelo, ele construiu o tabernáculo. E Moisés então foi andar com esse povo, sofreu com esse povo. Mas agora, nos dado então, fazer uma comparação com Cristo. Porque Cristo também recebeu uma ordem do Pai e também ele não podia mudar essa ordem do Pai. Jesus Cristo também teve esse mesmo princípio de fidelidade, ser fiel ao modelo que Deus deu para ele. E a diferença entre Moisés e Cristo: Moisés sofreu, Cristo sofreu, mas Cristo morreu no meu e no teu lugar, fez uma obra salvífica, fez um sacrifício salvífico. Todo o sacrifício de Moisés lá era apenas um tipo, era apenas uma figura, era apenas um ensinamento para dizer: olha, vai ter um que vai fazer esse sacrifício para vocês. E então é dado agora para nós esse modelo de fidelidade. Nós temos um modelo, nós temos um alvo, nós temos alguém para imitar. E essa imitação é o mais alto grau de obediência. E aí você diz: mas é impossível atingir isso daí. É impossível. Impossível não. Não é impossível. É possível se você olhar no âmbito carnal, no âmbito enquanto estamos aqui. Mas enquanto estamos aqui, embora na realidade nós nunca alcançaremos esse nível, mas uma coisa nós temos que fazer: jamais desistir de lutar, jamais abandonar essa batalha, essa caminhada, essa jornada cristã. Quando você lê a carta de Judas, que é uma carta só, que é um capítulo só, é curtinha, ali você encontra Judas falando assim: olha, irmãos, eu tendo por mim, achei por bem escrever e procurei com toda diligência escrever para vocês, e achei por bem falar para vocês que vocês devem lutar pela fé comum que uma vez por todas foi dada aos santos. Você recebeu essa fé, você é guardião dessa fé, você é possuidor dessa fé, e você não pode deixar o inimigo roubar essa fé tua. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda bem, monte campana, seja vigilante, vigia, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, procurando alguém que ele possa tragar. Mas Deus está junto com você, Deus está dentro de você. Olhe bem, olha bem para Cristo, olha bem para o sofrimento de Cristo, olha bem para o sofrimento dos irmãos do passado. Convém sofrer por amor a Cristo, lute por essa fé, porque fé na Bíblia também pode ser traduzida por fidelidade. A fé que a Bíblia defende não é uma fé morta, é uma fé obediente. Eu acredito em Cristo, então eu vou executar o que Cristo está mandando. Aquele que diz que ama a Deus deve guardar os seus mandamentos. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso. Está mentindo. Aquele que diz que ama a Deus deve andar como Cristo andou. Cristo é o nosso modelo de vida. Cristo é o nosso alvo colocado na nossa frente, e nós somos chamados, somos vocacionados para imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo.
O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, já no final da sua carta, do seu livro, ele diz assim, olha, atente bem para os vossos pastores, atente bem para a vida deles, e procure ser imitadores da fé que esses pastores têm. Olhe bem para a vida do líder que está colocado aqui nessa igreja, olhe para o sofrimento dele, olhe para a vida dele e seja imitador da vida dele. Alguém que se esmera na palavra, alguém que procura a palavra, alguém que procura o ensinamento dentro da palavra, sabendo que acima disso está Cristo para você procurar o alvo, para Cristo ser o seu exemplo de vida. A fidelidade que a Bíblia pede é uma fidelidade que, se possível, vamos até a morte, mas não negamos o nome de Cristo. É aquela fé que existiu em Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante da fornalha e diante da palavra do rei, porque qual foi a palavra do rei? Sadraque, Mesaque e Abednego, está vendo a fornalha aí? Eu mandei aquecer ela 7 vezes mais, e agora eu quero ver qual é o Deus que vai livrar você da minha mão. Vocês estão presos na minha mão, um grande exército está cercando vocês, não tem como vocês escapar da minha mão, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Qual que foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó rei, quanto a isso, se Deus vai livrar ou não, nós não sabemos e não é da nossa conta. Porque se Deus quiser livrar, Ele livra. Mas se Ele não quiser, ninguém obriga Ele. Ele não está obrigado a fazer nada. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus é soberano. Mas tem uma coisa, rei. Fique sabendo de uma coisa. Se Ele livrar, amém. Mas se Ele não livrar, amém do mesmo jeito, porque tem uma coisa certa, nós não vamos se dobrar diante de Ti, nós não vamos desobedecer a Deus para obedecer você, nós não amamos a nossa própria vida, pode acontecer o que acontecer, se Ele livrar eu amo a Ele, se Ele não livrar eu continuo amando Ele, porque eu sei que aqui não é o final, a morte não é o final. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É esse o tipo de fidelidade que você tem que obter. É esse tipo de fé que você tem que almejar e lutar por esse tipo de fé. Se Deus der, amém. Se Ele não der, amém do mesmo jeito. Eu continuo adorando Ele da mesma maneira. Eu continuo acreditando nele da mesma maneira. É esse tipo de fidelidade que a Bíblia pede de nós. A fidelidade que está escrito no capítulo 12 de Apocalipse. Lá tem uma história, algo verídico, dizendo assim, olha, houve uma luta no céu. Miquel e seus anjos lutaram contra o Satanás e seus anjos. Houve essa batalha no céu. E os anjos de Deus venceram a batalha e expulsaram o dragão, a antiga serpente, o lobo, Satanás, o enganador, foi expulso para a terra. E ai de vós, terra, porque Satanás foi expulso até vós, desceu até vós e tem grande ira, porque ele sabe que o fim dele está próximo. E o que ele foi fazer? Ele foi fazer guerra contra a mulher e contra a semente da mulher, contra a igreja, contra os que acreditam em Cristo. Mas o que diz lá? Mas os santos o venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram a sua vida até a morte. Tem aqueles que estão dispostos a dar a vida por essa fé. Afinal de contas, Moisés não chegou nesse ponto, não precisou, Deus não destinou Moisés para um martírio. Mas Jesus Cristo foi, Estevão foi, tantos no passado foram assassinados, foram martirizados. E hoje no presente, nós aqui não somos, mas tem pessoas ao redor do mundo morrendo por causa da fé. E para não negar a fé, eles dão a própria vida para não negar a fé. E aí eu pergunto, nós temos condições de obter uma fé dessa? Uma fidelidade dessa? Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
porque está escrito aqui que é esse tipo de fidelidade que nós buscamos. É esse tipo de fidelidade que nós temos que buscar. Versículo 6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Não é ser fiel no começo e depois abandonar a carreira. Não é abandonar a carreira na metade da carreira, ou perto de chegar no final abandonar. Não. Nós temos que chegar até o final da carreira. Você vê muito disso naquelas disputas de atleta. O camarada se machuca, ele perde a posição boa que ele estava indo, mas ele vai mancando até cruzar a linha de chegada. Tem gente que tem mais velocidade que você, não se importe com isso. Parece que tem gente que está mais santificado que você, não se importe com isso. O importante é não voltar atrás, o importante é não recuar. Nós não podemos recuar. O escritor aos Hebreus trata desse assunto na carta para te ensinar, para me ensinar que nós não podemos recuar, nós não podemos voltar atrás. Uma vez que nós abraçamos a fé, nós só temos um lugar para caminhar, e é caminhar para frente. Nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, e muito menos para trás. Nós temos que andar para frente. Sobre o povo do Velho Testamento, está escrito que quando Deus trouxe a última praga sobre o Egito, que foi a mortandade dos primogênitos, quando Deus ceifou a vida dos primogênitos, tanto de homens como de animais, aí Faraó então mandou um povo embora, não, expulsou o povo, vai embora daqui, porque se você não ir embora daqui, nós vamos morrer todo mundo. Vai embora daqui, some do meu país, põe-te em retirada e some do meu país. E eles tiveram que sair de madrugada. Só que eles saíram de madrugada e Deus levou eles para um caminho chamado, e chegou num lugar chamado Piairote, que traduzido é beco sem saída. Deus colocou o povo num beco sem saída. Sabe onde você está? Você está num beco sem saída, você está num piairote. Sabe o que significa isso? Correr para o lado direito, montanhas, não tem como correr. Para o lado esquerdo também não dá para correr para o lado esquerdo. Voltar para trás, tem um campo aberto para trás, mas atrás está vindo o exército de Faraó. Voltar para trás é encontrar a espada de Faraó e ser morto pela espada de Faraó. Só tem um jeito, andar para frente. E para frente, o Mar Vermelho. Tem um Mar Vermelho pela frente. Aí o que o povo fez? Começou a murmurar. Murmuração para todo lado. Em vez de oração, era murmuração. Em vez de ser oração, Senhor, tem misericórdia. Olha, não se lembraram das 10 pragas. Não se lembraram de nada. Não se lembraram que no dia que estava escuro lá no Egito, na casa deles tinha luz. Não se lembraram que no dia que estava tendo praga lá no Egito, na casa deles não estava acontecendo nada. Nem um cão moveu a língua. Não se lembraram que no dia da última praga, na casa do egípcio, tinha um morto, tanto de homem como de animal. E na casa deles, ninguém morreu. Não se lembraram de nada. Só olharam para a dificuldade e começaram a murmuração. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer nesse lugar. Não, mas não se lembraram de nada. Olha o que é a fé tão pequena. É isso que a Bíblia está chamando atenção. Vocês viram tantos sinais e maravilhas, e agora que chega na hora de colocar essa fé em prática, se recusa a colocar essa fé em prática. Vocês não aprenderam todo esse tempo a fazer uso da fé. Coloque a tua fé em prática. Que tal diante da dificuldade, ao invés de murmurar, dizer: Senhor, obrigado por essa dificuldade, obrigado por essa calúnia, obrigado por esse mar na minha frente.
Que tal, diante da calúnia, pegar e agradecer a Deus? Obrigado, Jesus. Se falaram mal contra você, contra mim não é diferente. Se falaram mal da tua pessoa, se te chamaram de demônio, te chamaram de Bezebu, te chamaram de Satanás, imagina os seus domésticos, imagina eu. Que tal começar a colocar a fé em prática? Moisés colocou a fé em prática e disse: olha, cala a boca aí, faça pelo menos uma coisa, fica quieto. Se não dá para orar, se não dá para louvar, se não dá para agradecer, então pelo menos faça uma coisa útil, fecha a boca e fica quieto. Sabe por quê? Esse povo que vocês viram, jamais vocês vão ver. Deus vai fazer uma obra tal que amanhã vai ser tudo diferente. O mar está na frente, você está num piairote, você está num beco sem saída, só tem uma saída. O mar vai se abrir para você andar em frente. Para trás você não volta e nem do lado você vai em frente. Deus te colocou num caminho que você tem que andar para frente. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. A saída está a olhar para cima, a saída está em olhar para Deus, olhar para Cristo e seguir em frente na caminhada cristã. Por quê? Nós vamos receber somente se conservar a confiança e a glória da esperança até ao fim. É essa a exortação da Escritura aos Hebreus: ser fiel até o fim, fidelidade até o final. Amém?